Uma boa noite a todos que estão aqui no Centro Espírita Vinhas do Senhor e também uma boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo em casa, através das mídias, Facebook e Instagram. E mais tarde vai também para o YouTube. Então, que Deus abençoe a todos nós, abençoe os nossos propósitos e a nossa reunião possa ser boa, possa trazer benefício para todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados. Esqueci da massa. Bem, então, gente, a proposta da noite de hoje é falar sobre, mais uma vez, sobre um assunto importantíssimo, que é um dos pilares do Espiritismo, aliás, o principal pilar, que é a reencarnação, e também falar da justiça divina. A gente vai ver no final que os dois assuntos estão entrelaçados. E para iniciar a nossa fala, vamos fazer aí uma introdução. Todos nós que estamos aqui encarnados hoje, temos famílias, trabalhamos, frequentamos escolas, caminhamos pela rua, e nós verificamos como as pessoas são diferentes, nascem diferentes, têm emoções diferentes, sentimentos diferentes, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, corpos diferentes, nascem em condições sociais diferentes. Uns nascem tão saudáveis, outros enfermos desde o começo, desde o nascimento. Uns com tanta facilidade de locomoção, outros nascem paralíticos. Uns enxergando tanto, outros cegos. Uns ouvindo e falando muito, outros surdos e mudos. Então, notamos a diferença das pessoas em maldade, em bondade, em inteligência. Como explicar isso? Como as religiões explicam isso? Duas doutrinas muito antigas, mais antigas do que o Espiritismo, nos fala a respeito, nos coloca aí as suas ideias a respeito do porquê disso. A primeira delas é o materialismo. Então, para o materialismo, só existe o corpo. Morreu o homem, morreu o corpo, acabou o homem. Tudo é produto do acaso. Se você nasceu no meio social pobre, humilde, miserável, com o corpo enfermo, feio, ignorante em muitas coisas, você deu azar. E só compete a você se resignar, aceitar ou lutar para sair dessa situação. E nós sabemos que muitos conseguem, muitos nascem em meios difíceis e se esforçam, e pessoas olham aquela pessoa esforçada, ajudam, e de repente aquela pessoa progride, prospera, às vezes até enriquece, às vezes ocupa cargos importantes dentro de um país, e começar de meio humilde. Se você nasceu num meio social bom, onde você pode frequentar boas escolas, pode usar boas roupas, pode se alimentar bem, ter um corpo saudável, bonito, você deu sorte. Você deu sorte de nascer naquelas condições. Nós sabemos que o materialismo ele é também ateísta. Eles não acreditam em Deus. E por que eles não acreditam em Deus? Porque eles não concordam com a diferença das pessoas. Como você pode dizer que Deus é justo, é bom, se Ele coloca pessoas em condições miseráveis, difíceis, sofridas, e para outros dá tanta facilidade? Então eles não acreditam que possa existir Deus. Onde é que está a justiça?
isso tudo. Então, para o materialismo, é assim mesmo. Nós somos produto do acaso, morreu o corpo, acabou o homem. Simplesmente isso. A outra doutrina, também antiquíssima, que está aí até hoje, as religiões tradicionais que nós conhecemos, principalmente o catolicismo, o protestantismo, utilizam dela. É o espiritualismo. Então, o que diz o espiritualismo? Que nós temos uma alma. E essa alma é criada por Deus no momento do nascimento do corpo. Esta alma veio para cá para viver uma vida e depois morrer e ir para um local em caráter definitivo. Um local de felicidade para aqueles que não pecaram, que foram bons. E outro local também definitivo, onde você não sai de jeito nenhum, que é o inferno. Você vai ficar eternamente lá. Então, o espiritualismo nos diz isso. Que vai depender de nós para onde nós vamos. Se você fez o bem, se você não pecou, você vai para o céu e acabou. Se você cometeu as maldades, as iniquidades, os equívocos, você vai para o inferno e também não tem remissão. Não adianta fazer oração para essas pessoas. É bem certo que depois foi criado pelos homens, pela igreja, o purgatório. O purgatório vão as almas que não foram nem muito boa, nem muito ruim. Mas também é um local de sofrimento. E você só sai de lá se fizerem oração para você. Senão você não sai. E é complicado, né? Porque a pessoa, quando morre, né, quando desencarna, faz-se a missa de 7º dia, depois a de 30 dias, depois a de 1 ano, e às vezes depois disso não faz mais, né? Então, mas o purgatório ele não tem assim, uma base bíblica, você não vai achar lá nas escrituras o purgatório. Foi criado pelos homens. E até muito justo. Mas então, um problema grande do espiritualismo é a escolha. A escolha quem faz é Deus. Na hora que ele cria a alma, na hora que o corpo foi criado. E Deus é onipotente, quer dizer, pode tudo. Ele é onisciente, sabe tudo. Sabe do passado, sabe do presente, sabe do futuro. Então ele cria a alma que ele sabe que aquela alma vai pecar e vai parar no inferno. E ele sabe que aquela alma vai ser um servidor, vai ser uma pessoa boa, depois vai para o céu. Mas aonde está também a justiça de Deus? Por que Deus faz isso? Criar uma alma que ele sabe que vai se perder. Sabe que ele vai se envolver com as coisas erradas e vai para lá. Então é aí que está o problema. Com o Espiritismo a coisa fica diferente. O Espiritismo também é uma doutrina espiritualista. Também é espiritualista. Todas as doutrinas que acreditam que existe algo além do corpo e que sobrevive é espiritualista. Então o Espiritismo também é espiritualista. Só que para o Espiritismo, aquela alma, nós somos uma alma e temos um corpo. O principal é a alma. O corpo é só uma ferramenta de trabalho. Que envelhece, que estraga, perde o transmital e morre. A alma não, a alma é imortal. Então, lembrando que alma e espírito são sinônimos, né? A alma é um espírito encarnado. Bom, então, a alma, ela não foi criada no momento, a doutrina espírita nos revela isso, que a alma não foi criada no momento em que foi criado o corpo. Ela já existia muito antes
muito antes. Já reencarnou muitas vezes. E não é Deus que escolhe para ela as provas da vida. É o próprio que escolhe. Somos nós que escolhemos as nossas provas. Deus apenas permite que nós voltamos, que nós estejamos aqui. Mas quem escolhe somos nós. Imaginem, gente, que Jesus fala o seguinte: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Poxa, para aquela doutrina que acredita que você só vive uma vez aqui na Terra e está definido o resto, que obras que aquele elemento fez, se ele foi criado no momento que nasceu o corpo? Ele não criou obra nenhuma. Agora não, no caso do Espiritismo ele explica isso, que nós somos o resultado das nossas obras. Então, somos nós que escolhemos. Como a gente fala aqui, quando a gente está aqui, a gente morre, a gente desencarna, a gente não vai para local definitivo, vai para local provisório. Você não vai para um céu de ociosidade e nem para um inferno de sofrimento eterno. Você vai para os locais de acordo com a sua vivência aqui. Tanto que a gente sempre fala aqui, nós estamos hoje preparando o nosso retorno. Então a pessoa fez o que fez aqui, ele desencarna. Vai para o mundo espiritual e vai para onde ele merecer ir. Normalmente, quase todos nós vamos para regiões ainda inferiores, porque nós não somos perfeitos. O único perfeito que passou aqui na Terra foi Jesus Cristo. Todos nós estamos aqui porque precisamos. Então vamos para o mundo espiritual, chegando lá, passamos uma temporada, somos socorridos pelos espíritos que já mais evoluídos do que nós, né, já estão lá. Nos leva para as colônias, nos recuperam. E aí nós passamos a evoluir também lá, aprender coisas lá, a trabalhar, a estudar, a observar, a visitar. E vai chegar uma hora, então, que nós estamos aptos a escolher o nosso retorno. Por que nós estamos aptos? Porque quando nós estamos aqui, nós não sabemos de nada disso. O que fomos, quem somos, né? Nós não sabemos. Mas lá o Espírito sabe. Lá ele fica sabendo o que ele andou fazendo em outras vidas. A quem ele prejudicou, a quem ele matou, a quem ele furtou, a quem ele violentou, a quem ele corrompeu. Também das coisas boas, que ninguém faz coisa ruim. Então ele fica sabendo do que ele precisa para preparar a nova prova dele. Então, com a ajuda dos benfeitores, ele vai preparar o retorno dele. Ele que vai escolher. Então, todos nós que estamos aqui, gente, escolhemos. Ninguém veio aqui jogado. Nós escolhemos. A nossa família é a família que nós escolhemos. A nossa condição social que nós nascemos, sim. O corpo que nós temos, mais saudáveis ou menos saudáveis, mais bonito ou menos bonito, também. As nossas aptidões, as nossas habilidades, muitas delas nós já tínhamos. Vê como tem pessoas com facilidade para música, facilidade para mexer com madeira, né? Com eletricidade, no campo da medicina. Quantas pessoas têm habilidade, ou até na cozinha, eu tenho habilidade em cozinhar. São coisas, são tendências, coisas que nós já trazemos lá. Então, gente, nós preparamos a nossa reencarnação. Então não é Deus. Então a doutrina espírita nos mostra isso. Que nós somos os responsáveis pela nossa vida. Nós. Então somos nós que fazemos as nossas escolhas. Lembrando sempre que, quando nós dormimos, o nosso espírito sai do corpo e vai para onde nós temos interesse. Por isso é importante a gente fazer oração antes de dormir e pedir para ir encontrar com o nosso anjo da guarda,
encontrar com os nossos amigos que nós temos lá de outras existências, encontrar com aqueles espíritos amigos que avalizaram a nossa encarnação, para que eles nos alertem, para que eles nos chamem a atenção, para que eles nos estimulem. Fala, olha, você vai por aí, você está caminhando certo, você vai vencer. Para outros eles chamam a atenção, olha, você está pisando na bola, toma cuidado, você está se endividando. Tenha paciência, tenha tolerância, confie em Deus, ore. Eles nos alertam. Durante o sono, quando nós dormimos, muitas vezes nós não nos lembramos disso. Por quê? Porque o nosso cérebro físico não comporta todas as lembranças que nós temos do mundo espiritual. Mas nós encontramos com o Espírito. Nós passamos uma temporada lá. Todos os dias, todas as noites. Então, o Espiritismo é uma doutrina que ela nos mostra, né, essas coisas. Mais justa. Aí mostra um Deus justo, um Deus bom, que dá a oportunidade para a gente voltar, refazer o caminho nosso aqui. Não é mais justo do que você viver uma vida só e depois está definido? E você não escolhe nada, alguém escolhe para você e escolhe para você se lascar. Não é verdade? Agora, com a doutrina espírita, é diferente. Nos mostra que nós somos herdeiros de nós mesmos. Imagine que nós já tivemos milhares de encarnações, aqui e em outros planos. Que as pessoas que estão ao nosso lado, quase sempre são pessoas que nós já convivemos com elas. Pai, mãe, filho. Aí, gente, começam a surgir as perguntas. Muitas pessoas falam assim, gente, se a reencarnação é uma realidade, por que é que eu não me lembro quem eu fui? Se eu me lembrasse, seria muito melhor. Ficava muito mais fácil de eu me corrigir. Mas, na realidade, Deus colocou ali um véu, porque Ele é bom para nós. Porque se eu me lembrasse quem eu fui em outras vidas, eu ia me lembrar também quem está ao meu lado. Já pensou você se lembrar que aquele filho foi o cara que te matou na outra vida? Que aquela mulher, que é hoje a sua esposa, foi a mesma culpada do cara te matar. Como é o caso, quem já leu o livro Missionário da Luz, vê lá o caso lá de Segismundo, a reencarnação dele. Uma reencarnação passada, ele matou Adelino para ficar com a esposa. Então ele passa no sofrimento no mundo espiritual, recupera, e depois prepara a reencarnação dele. Vai nascer filho de Adelino e daquela mulher que foi amante dele. Como é que ele ia conviver se ele soubesse disso? Então Deus coloca um véu, aquela criança nasce pequenininho no colo da mãe, chorando, e se mamando, e, né, todo aquele trabalho que dá uma criança, né? E os pais não criam aquele amor naquela criança, né? Nós não sabemos quem foi. Jesus fala isso naquele diálogo com Nicodemos, né? O Espírito sopra, ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde que ele vai, né? Não sabemos, aqui nós não sabemos quem é aquele Espírito. Está vindo na nossa casa, né? Então, nós vamos vendo aí que a reencarnação ela vai mostrando essas coisas para a gente. Então, Deus colocou um véu, porque é bom para nós. Aqui na Terra mesmo, observemos, você de repente está conversando com uma pessoa, com uma amiga, e fala, rapaz, vou te contar uma coisa. Você lembra do fulano de tal? Nós trabalhamos juntos naquela fábrica, lembra? Aquele cara falava mal de você, rapaz. Falava mal para os chefes de setor, para os companheiros. Como aquele cara falou mal de você? Você não sabia. Você fica buzina, chateado de saber que uma pessoa falava mal de você. Isso aqui na Terra, né? Agora, imagine se você soubesse que aquela pessoa que está no seu lado ali foi uma pessoa que te prejudicou, que te matou, que te roubou. Então, por isso Deus coloca um véu para que a gente não saiba. Uma outra coisa que o pessoal me pergunta muitas vezes, uma pessoa me perguntou,
Gente, se a reencarnação é uma realidade, se as pessoas vão e voltam, por que que a população da Terra aumenta? Deveria ser a mesma. Uns morrem, outros nascem, uns morrem, deveria ser a mesma. E ela aumenta, sempre aumentando. Aí a gente tem, as pessoas não têm essa ideia, né? Deus cria sempre. E uma coisa importante, quando Deus nos criou, nos colocou no estado nominal, Ele nos cria simples e ignorante, como se fosse uma folha de papel em branco, sem sabedoria. Então, de acordo com as reencarnações, nós vamos crescendo, vamos aprendendo, vamos ganhar habilidade. A cada reencarnação nossa, nós vamos melhorando. A cada reencarnação nós vamos melhorando. Até que um dia, nós não vamos precisar reencarnar mais, quando nós nos purificarmos. Veja que nós que estamos aqui, né, nós somos espíritos aí da terceira ordem, somos espíritos inferiores ainda, mas melhorando, caminhando, já temos virtudes, nós já temos virtudes. Vai chegar uma hora que nós vamos ser espíritos de segunda ordem, espíritos bons. A gente sempre fala aqui, como é que nós sabemos quando um espírito é inferior, quando ele é um espírito bom? Espírito inferior tem, em algum momento da vida, não é todo dia não, raiva, ciúme, inveja, mágoa. Se nós tivermos isso em algum momento, é um sinal que nós somos espíritos inferiores. Pode ser que tenha alguém aqui que já é um espírito bom, não sei, que não tem essas imperfeições. Pode ser que não tenha, que aqui tem alguém, mas são raros. Então, quando nós atingimos aquele estado, que não tivermos essas imperfeições, somos espíritos bons. O exemplo maior de espírito bom é o nosso anjo da guarda. O nosso anjo da guarda é um espírito bom. Ele não tem ciúme, ele não tem inveja, ele não tem raiva, ele não fica magoado. Então, esse é o nosso anjo da guarda. Lógico, um espírito mais evoluído do que nós, para nos ajudar. Mas então, voltando àquele assunto, né? Então, Deus cria sempre, está sempre criando. Por isso, a população da Terra aumenta. E também não é só por isso. Jesus fala, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Existem milhares, milhões de planetas habitados por aí. Que a ciência ainda não comprovou, né? Mas vai comprovar. Assim como um dia descobriram a América, o Brasil, um dia vai haver essa comprovação, com certeza. Porque Deus não ia fazer esse monte de galáxias, esse monte de sistemas solares, esse monte de planeta, só para enfeitar a nossa vista à noite. Tenho certeza que ele tem gente, os planetas são habitados. Ah, mas a nave foi em Marte, foi em Vênus, não achou nada. Mas pode ser que eles vivam lá numa frequência diferente, que não são vistos pelos nossos olhos. Ou são morada de espíritos, quem é que sabe? Então Deus cria sempre, por isso a população aumenta, e também vem gente de outros planos para cá, migram. Imagine que um espírito que habita um mundo primitivo, e de repente ele evolui, ele vai para um mundo de prova e expiação igual ao nosso, vem para cá. Ou espíritos que estão em outros mundos mais evoluídos, vêm para cá para ajudar, reencarnam na Terra. Tem espíritos que estão em mundo de regeneração, e vêm para cá para nos ajudar no nosso progresso. E assim, gente, pergunta sobre reencarnação aos montes. Eu até selecionei algumas, porque não dá para lembrar tudo. Vamos ver seguir. Vamos ver mais algumas aqui. Outra coisa que a turma fala muito, mas por que Deus nos criou imperfeito, simples e ignorante? Por que Ele não nos criou igual aos anjos? Que os anjos sabem tudo, são espíritos perfeitos. Por que Ele não criou nós já perfeitos? Aí um espírito fala assim, como é que a gente ousa interrogar Deus, por que Ele fez uma coisa ou fez outra? Agora nós, estamos no espiritismo, já podemos explicar, que os anjos não foram criados perfeitos, foram criados igual a nós, simples e ignorantes, neste mundo e em outros. Então, nós vamos falar em anjo Gabriel, anjo Ismael, que é o protetor do Brasil, né? São seres que viveram como nós aqui na Terra,
fizeram a sua evolução sofrida, se tornaram arcanjos. Um dia, todos nós seremos arcanjos. Todos nós seremos Espíritos Santos. Todos nós. Deus, quando nos criou, imperfeito, né? Como se fosse uma folha de papel em branco, Ele sabia. Ele, sim, onisciente, sabe que nós um dia vamos ser arcanjos. Então, os anjos não são criaturas à parte. São gente como a gente. Jesus Cristo, o único ser perfeito que incorporou aqui na Terra, Ele não fez a evolução aqui na Terra. Ele participou, inclusive, da organização da Terra, do embelezamento da Terra. Eles mesmo falam no Evangelho, antes que o mundo fosse, eu já era. Quer dizer, já existia. Fez a evolução dele em outros planos. Agora, existem milhares de espíritos puros igual a Jesus, milhões de espíritos puros igual a Jesus nesse universo. Jesus é o nosso governador, que fez essa caridade para nós de incorporar aqui na Terra, para nos trazer a lei de amor, para nos trazer as boas novas, o Evangelho, para fazer com que a gente evoluísse mais rápido. Mas também Jesus começou imperfeito, começou com simples e ignorante, há bilhões de anos talvez. Porque nós não sabemos a idade desse universo. Calcule isso por aí, não sei quantos bilhões de anos, mas a gente ninguém sabe ao certo. Quando é que começou tudo isso? Ninguém sabe. Né? Então, gente, essa é uma coisa que a gente tem que ficar na nossa mente. Anjo não foi criado à parte. Anjo foi gente como a gente. Vamos ver outras perguntas que as pessoas fazem por aí. Outra coisa mas também é uma alegoria, é o caso de Lúcifer, né? Lúcifer era um anjo de luz, né? Era um anjo, um dos mais evoluídos do universo, né? E de repente, com inveja de Deus, né? Ele se revolta, contata vários outros anjos, né? E aí depois são expulsos. Né? Gente, anjo, quando você atinge o grau de angelitude, você adquiriu todas as perfeições possíveis. E esse Espírito perfeito não tem inveja, não tem raiva, não tem ódio, não tem mágoa, não tem ressentimento. Então isso aí é uma alegoria de espíritos que vieram de Capela para cá, que foram transferidos para cá, a raça adâmica, que realmente decaíram de lá para cá. Isso aí tem uma certa similaridade com essas coisas. Mas é uma alegoria. Nós aqui no Espiritismo sabemos que não existe demônios, como se prega por aí, Satanás. O que existe é espírito atrasado, espíritos ruins. Nós temos a notícia aqui na Terra de quanta maldade se faz aqui. Naqueles morros do Rio de Janeiro, as pessoas, aqueles criminosos, pegam lá os desafetos, vivos, e queimam, troca pneu em cima e queimam. Tivemos notícia, há uns anos atrás, de um deputado que serrava os adversários com motosserra. E quantas maldades existem por aí? Então, são pessoas com verdadeiros demônios, porque são atrasados, espíritos primitivos, mas são filhos de Deus também, vão reencarnar, situações sofridas, vão. Então, os demônios nada mais são do que espíritos atrasados, espíritos maus, que ainda não despertaram, mas são irmãos nossos. Uns seres à parte, combatendo Deus, levando vantagens, no fim levar muito mais gente para o inferno do que para o céu, Deus perdendo para isso. Se existe demônio, foi criado por Deus, Ele é o Criador de tudo, e Deus não ia criar coisa ruim, Ele criou seres imperfeitos, que uns seguiram um caminho, evoluíram mais rápido, os outros se desviaram, mas todos um dia serão perfeitos. Uma pessoa pergunta assim, quanto tempo depois que a gente desencarna, depois que a gente morre, a gente vai reencarnar? Já foi inventada várias coisas, vamos falar 70 anos, 40 anos, isso é tudo conversa, né? Na realidade, o que vai ordenar, comandar a escolha é a necessidade.
Alguns espíritos dizem que quanto mais atrasado é o espírito, mais rápido ele reencarna. Quanto mais evoluído, ele tem menos necessidade de dar lugar para os outros, né? Fica mais tempo no mundo espiritual. Quanto mais evoluído, mais tempo demora. Mas o que vai realmente nortear é a necessidade. Então, o Hilário vai ficar sabendo o que ele precisa, se tem que voltar mais rápido. Ele pede e é atendido ou não. Então, depende. Então, a resposta é: depende da necessidade do espírito. E ele ser atendido no seu pedido ou não. Se vai encarnar mais rápido ou não. Uma pessoa pergunta: toda expiação é uma prova? Então, gente, a nossa vinda aqui é uma prova. Tudo é prova. Mas o que é a expiação? A expiação é sofrimento pelo mal que você fez. Então, isso é expiação. Então, uma expiação pode vir de prova. Às vezes a pessoa vem numa situação de sofrimento, porque ele fez, ele matou, ele roubou, ele fez, então ele pede um monte de sofrimento aqui. Só que chegando aqui, ele se dá bem, ele aceita, resignado, ele não se revolta. Aquilo virou uma prova, ele cresceu espiritualmente. Agora tem outros que se revoltam. Em vez de sair melhor, volta mais endividado. Então, na realidade, tudo é prova. Mas a expiação é aquela necessidade. Porque, vamos ver aqui a situação aqui na Terra. Eu mato alguém. Vou passar por uma expiação. Vou ficar preso. Mas e a vítima? E a pessoa que eu matei? Então, o que ocorre na justiça divina? A justiça divina exige reparação. Tanto é que as fases são arrependimento, expiação e reparação. Só reparando você fica quites. Então, por isso é que muitas vezes, na preparação da prova dele, ele pede uma expiação para poder reparar aquele mal que ele fez, aquela pessoa que ele prejudicou. Então, isso é expiação. Então, a expiação é sofrimento pelo mal que você fez. E, às vezes, a prova, que não é expiação, porque você não fez mal para ninguém, mas também é sofrida. Que às vezes você pede uma prova para servir de exemplo para os outros. Muitas vezes você pede até para nascer cego, para servir de exemplo para os outros. Paciência, tolerância. Então a prova, às vezes, também é sofrimento. Mas não é expiação, não é dívida. Qual a relação entre a justiça divina e a reencarnação? Gente, tudo. A reencarnação é a justiça divina. É como Deus faz a justiça, dando oportunidade para aquele espírito que errou, que se equivocou, refaça o caminho dele. Tanto é que Jesus fala aquela célebre frase: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Isso define a justiça de Deus. É assim que Deus faz a justiça, dando oportunidade. Por isso que Deus é justo e é bom, porque dá oportunidade. Uma pessoa perguntou: será que quando a gente tem aquela tristeza, aquela vontade de ir embora, com os outros, aquela vontade de morrer, né? Sair daqui, esse mundo tão conturbado, eu não quero ficar mais aqui. Será que isso é um indicativo que eu estou terminando a minha passagem pela Terra? Não, não é. Principalmente quando você não quer fazer nada, você não quer aprender, você não quer servir. Isso aí vira depressão e às vezes suicídio. Então, quando essas ideias vêm na cabeça da gente, show. Se eu estou aqui, é porque eu tenho coisa que fazer. Mesmo que eu esteja capengando, manquitolando, se eu estou aqui, porque ainda falta alguma coisa para fazer. E a gente aprende até o último dia. E também ensina. Nós estamos aqui fazendo isso, aprendendo com quem sabe mais, né? Ajudando quem sabe menos.
Todos nós estamos aqui para isso. A finalidade da nossa reencarnação aqui é essa. Se perguntaram aos espíritos lá, qual é a finalidade da reencarnação? Eles responderam, melhoramento progressivo da humanidade. É para isso que nós reencarnamos. Aí uma pessoa me perguntou lá, né? Causas passadas e causas atuais das aflições. Causas atuais, gente, é fácil a gente saber. Você come muito, depois passa mal, vai ter que ir para o hospital, com indigestão, com diarreia. Você violou aquela lei, a virtude está no meio. Você gastou, compra mais do que você pode pagar. E passa aquele sofrimento, cobrança, perda das coisas. São causas atuais. Você, de repente, arruma aí um amante e desfaz a família, vira aquela, ninguém te respeita mais. Coisa que você fez nessa vida. Agora, quando nós não achamos explicação nenhuma nesta vida, eu sempre fui bom filho, eu sou bom esposo, bom pai, boa mãe, sou bom companheiro de trabalho, cumpro meus deveres de cidadão, e sofro perda financeira, sou assaltado, né? Um monte de coisa, pode ter certeza é coisa de vida passada. Ou enfermidades, né? De repente tem lá surge uma problemática no coração, e você vai penando com aquilo até o final da sua vida. São coisas de vida passada. Não são causas passadas, né? A outra pergunta, qual é a vida verdadeira? Aqui ou lá? A nossa vida verdadeira é lá. Não que essa aqui seja uma vida de mentira, lógico que não. Isso aqui é importante, é o caminho para lá. Mas a nossa casa verdadeira é o mundo espiritual. Mas aqui é importante. Nós estamos aqui, né? É como a gente sempre fala do corpo, né? O corpo é uma ferramenta de trabalho. Muito importante, nós devemos cuidar bem dele, para ele durar bastante. Mas ele é temporário. Podemos fazer o que nós quisermos, que ele vai envelhecer, que ele vai perder a energia, que um dia vai parar. Então, gente, o tempo está passando e nós estamos chegando na nossa hora. Uma pessoa pergunta aqui, qual a finalidade do Código Penal da Vida Futura? Eu já fiz algum comentário sobre ele aqui. Esse Código Penal da Vida Futura, ele está no livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Esse livro nos mostra como funciona a justiça divina. A gente sempre fala sobre ele aqui, porque ele traz depoimento de espíritos, 60 e tantos depoimentos de espíritos, 9 de suicidas, de criminosos, de espíritos bons, de espíritos medianos, né? E traz numa parte dele lá o Código Penal da Vida Futura. O que esse código diz? Diz o que eu vou receber pelas boas coisas que eu fiz ou pelas maldades que eu fiz. Tem 33 itens, ele merece ser lido e estudado. Então ele vai dizer lá o que nós vamos receber depois, né? Então, gente, o importante é a gente ficar na nossa mente isso. A reencarnação é a justiça de Deus. É com ela que Deus promove a justiça dele. As pessoas passam por reparações, passam por aflições, mas vão crescer espiritualmente. Imagine se você resolvesse esse problema numa vida só. Quem de nós garante que nós temos condições de ir para um local de felicidade eterna? Ou também, quem de nós acha que merece um lugar de tormentos eternos? Então, veja que a reencarnação, ela é coerente, a doutrina da reencarnação, ela é coerente. Ela é uma doutrina espiritualista, nos diz que nós temos uma alma, mas mostrando que essa alma já teve muitas vivências e vai ter outras tantas vivências que forem necessárias. Então, por isso que nós que estamos aqui, não podemos desperdiçar essa encarnação, porque esta é a nossa melhor encarnação. É a nossa melhor. Nós estamos numa época que o planeta está mudando de provas de expiação para regeneração. Nós, nessa reencarnação, tivemos a felicidade
de travar contato com a doutrina espírita, que nos mostra isso, que nós somos espíritos imortais, que nós não vamos morrer nunca, que já morremos e renascemos muitas vezes, como está naquela frase do túmulo de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre conforme a lei. É a nossa vida. A cada reencarnação nossa, nós nos livramos de imperfeições, ganhamos virtudes. Se nós somos escravos do nosso passado, nós somos donos do nosso futuro. Nós estamos hoje passando por aquilo que o Cristo falou, a cada um de acordo com as suas obras. Então, hoje nós estamos vivendo as nossas obras do passado. As nossas escolhas, a escolha dessa vida foi baseada nas outras vidas nossas. A próxima encarnação nossa vai ser baseada nessa e nas outras também. Então, por isso é que nós devemos procurar sempre melhorar. Sempre lembrar de Jesus quando ele fala: faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. Esta é a regra de ouro. Nós seguimos esse ensinamento do Cristo, nós vamos prejudicar menos o nosso semelhante. Ou talvez nem prejudicar, que é o melhor. E vamos crescer mais espiritualmente. Vamos aproveitar mais a nossa encarnação. Então, fica aí esses ensinamentos da noite de hoje para a gente refletir. O que nós estamos fazendo da nossa vida e aproveitar ao máximo. Que Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, nos abençoe. Então, aquelas pessoas que estão em casa, né, que nos acompanharam, que os bons espíritos possam, nesse momento, fluir sobre essas pessoas as energias do Cristo, aquela energia que alivia, que cura, que fortalece, que encoraja, que ilumina. Então, que todos aqueles que nos acompanharam, todos aqueles que estão aqui na casa, possam guardar esses ensinamentos, refletir e, importante, procurar aprender cada vez mais. Adquirir o hábito da leitura do Evangelho, da leitura da doutrina espírita e outras leituras, né, que nós acharmos importante, para que a gente possa crescer espiritualmente, aproveitar ao máximo essa passagem nossa pela Terra. Então, que Deus abençoe a todos nós que estamos em casa e aqui nesse momento. Uma boa noite a todos.